princípio era... Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao Evangelho segundo Marcos, lendo Marcos capítulo 10, do verso 1 ao verso 16. Nos diz assim: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniam junto a ele. De novo, eles as ensinava segundo o seu costume. E aproximando alguns fariseus, o experimentavam, perguntando: É lícito que o marido repudiar sua mulher? Ele respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: Por causa da dureza do coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher, e por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não sois dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos e interrogaram-no sobre esse assunto. Ele disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela? E se ela repudiar a seu marido, casar com outro, comete adultério? E então lhe trouxeram algumas crianças para que lhe tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, abençoava. Nós temos aqui, nesse Evangelho segundo Marcos, né, uma caminhada de Jesus, né, uma caminhada também com Jesus na nossa vida cristã. E nesse momento da caminhada aqui, Jesus está então descendo ali a caminho de Jerusalém e seguindo então o seu caminho ali para Jerusalém. Nesse momento então alguns fariseus então param ali, não é? Jesus seguindo o caminho para o sul, deixou a Galiléia, seguia para a Judéia, não é? Ainda não tinha entrado em Jerusalém, mas se aproximava ali degrau após degrau, né? Então, durante essa caminhada, aproximaram-se então os fariseus com uma pergunta sobre o divórcio, né? E a qual eles estavam pensando ali não em obter apenas as respostas, mas em reprovar Jesus, né? Mas em vez de cair na armadura dele, na armadilha dele, Jesus aproveita a oportunidade para ensinar. Mais uma vez, os fariseus então estavam aqui então buscando uma resposta, mas era meio que uma cilada para Jesus, né? Ele já tinha uma opinião formada sobre o assunto. Marcos diz: E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito o marido repudiar sua mulher? Os fariseus não estavam focados nos princípios de Deus sobre o casamento, mas nas entrelinhas da concessão, então, da concessão mosaica, né, de Moisés, para o divórcio. E eles, então, tinham um intuito aqui, um desejo deles, eram colocar Jesus contra, primeiramente, Herodes. Foi nessa mesma região aqui, né, que João Batista foi preso e degolado ali por denunciar, não é, um divórcio ilegal. Nós já estudamos sobre isso aqui no Evangelho segundo Marcos, né, e casou então com a Herodias, né? Então os fariseus, eles estavam aqui investigando, né, instigando a Jesus, não é, para ter a mesma atitude que Herodes teve com João, né? Assim, então, adiantando ou adiando a morte de Jesus, não é, lá na cruz, né? Os fariseus também queriam colocar Jesus contra Moisés, né? Os fariseus queriam provar, né, eu queria colocar à prova a ortodoxia aqui de Jesus, para ver se existia alguma heresia. Se Jesus dissesse que era lícito, né, ele afrouxaria o ensino de Moisés sobre o divórcio. E Mateus registra a mesma pergunta, acrescentando então um dado importante. Ele diz: É lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Moisés havia ensinado que o homem que encontrasse alguma coisa indecente na mulher lavraria então carta de divórcio, né, e a despediria. A questão é entender então o que é então essa coisa indecente aqui, não é? Que poderia então lavrar a carta de divórcio. E no ano 20, né, depois de Cristo, alguns famosos ali
rabinos, eles eram dois, pelo menos aqui, né? Hillel e Shammai. Eles tornaram famosos por causa dessa interpretação aqui, né? Hillel era literal, né? E entendia que o marido poderia... Era liberal, desculpa. E ele entendia que o marido, então, podia lavrar a carta de divórcio, como, por exemplo, se a mulher queimasse um jantar, né? Ou se ela falasse alto, né? Ou mesmo se o marido encontrasse, então, outra mulher mais interessante. Shammai, por sua vez, né? Ele liderava a escola conservadora e acreditava que o divórcio só poderia ser dado no caso de marido encontrar a mulher alguma coisa indecente. Esse termo aqui, então, indecente, né? Vou descrever aqui, é apenas a questão da castidade, né? Ou tem a ver com falta de castidade ou adultério. Então a gente olha aqui para esses fariseus, eles queriam então colocar Jesus contra Herodes, queriam colocar Jesus contra o próprio ensino de Moisés, e eles queriam colocar Jesus contra o povo. Se a resposta de Jesus fosse sim, né, eles acusariam então Jesus de promover aqui uma desintegração da família. E se Jesus respondesse não, eles acusariam Jesus então de contrariar a concessão dada por Moisés, né, e colocariam numa situação de extremo perigo em relação ao inconsequente rei Herodes, né? E Jesus então responde aos fariseus aqui, dizendo primeiramente, né, Jesus não caiu na armadilha deles, mas ele já respondeu com uma pergunta, né? E Jesus então, fazendo essa pergunta aqui, né, ele então já diz aqui aos fariseus, né, no verso 3 ele fala, e lhes respondeu, que vos ordenou Moisés? Jesus já começa então perguntando. Primeiramente, o divórcio não é uma instituição divina, né? Deus instituiu o casamento e não o divórcio. O casamento é uma expressa é a expressa vontade de Deus e não o divórcio, né? No princípio, quando Deus então instituiu o casamento, antes da queda humana, né, não havia nenhuma palavra de divórcio. E o divórcio é a questão do fruto do pecado, é resultado da dureza do coração. Enquanto o casamento é digno de honra entre todos, e Deus odeia o divórcio, lá em Malaquias 2,16. O divórcio não é um mandamento divino também. Mateus registra a pergunta, né? Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Na verdade, Moisés nunca mandou. O divórcio nunca é um mandamento ou ordenança. Mas a palavra ali é uma questão de permissão. Uma permissão regida por balizas bem estreitas, né? Ou seja, a dureza do coração. Então a concessão para o divórcio, estabelecida na lei de Moisés aqui, ela tinha um propósito de proteger suas vítimas, né? E segundo a lei judaica, somente o marido poderia iniciar um processo de divórcio. E a lei civil protegeu mulheres daquela cultura que estava então completamente vulneráveis, né? Que eram condenadas a viver sozinhas e muitas vezes desamparadas ali. Então há uma absoluta diferença, né, entre ordenança e permissão. Deus não é o autor de divórcio, o homem é então responsável por ele. Walter Kaiser diz que, diferentemente do casamento, o divórcio é uma instituição humana. E Jay Adams diz que o divórcio é uma inovação humana. Então o divórcio, embora legítimo, né, no caso de infidelidade conjugal, ou abandono irremediável, né, Mateus 19,9, 1 Coríntios 7,15, não é compulsório nem obrigatório. O divórcio só floresce num deserto árido de insensibilidade e falta de perdão. Ele é uma conspiração contra os princípios também de Deus. É consequência do pecado e não da expressa vontade de Deus. Pois Deus odeia o divórcio, como já lemos. Ele é a única profanação da aliança feita entre o homem e a mulher. A sua mocidade, uma deslealdade, uma falta de bom senso, né? Um ato de infidelidade. O divórcio, então, é apostasia ao amor. Exercício do perdão é melhor do que o divórcio. O perdão traz cura e restauração. Ao casamento, então, que é um caminho preferível do que ao divórcio. Então, quando a gente olha aqui para Jesus ensinando aqui tanto os seus discípulos, né, quanto também mostrando aqui aos fariseus aqui para não cair nessa pegadinha deles aqui, né? Jesus então nos dá um grande ensino sobre o divórcio. E outra coisa que a gente vê aqui sobre essa questão de casamento, né? A qual aqui no texto, no verso 6, ele diz, porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher, por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, né?
Então, e com sua mulher serão os dois uma só carne, né? Então, o casamento, além de ser único, né? A gente olha também para as Sagradas Escrituras e vê que esse casamento também aqui, não é? Ele é realizado entre um homem e uma mulher, não é? O que nós temos visto e ouvido hoje, né? No que se refere a casamentos e tudo mais, estão banalizando a questão do casamento, a questão da união, né? E a questão propriamente dita da criação do próprio Deus. Né? Então, prosseguindo, Jesus aqui no caminho ainda, ele trouxeram algumas crianças para ele ali, né? E outro tratado, então, aqui nesse caminho de Jerusalém é sobre o reino de Deus e as crianças. Jesus aqui, ele abençoa essas crianças. Então, só compreendemos essa plenitude aqui, né? Quando, então, olhamos para essa passagem, recordamos que Jesus estava descendo, então, para o caminho de Jerusalém, ou o caminho da cruz, né? E essa, então, descida ali, não é? Os discípulos ali estavam também ansiosos, não é? Pois Jesus já disse que estaria sendo perseguido ali. E até então, nesse momento ali, não é? Jesus, então, tem um tempo para parar, pegar essas crianças, né, no colo, sorrir para elas ali, né? E esse é um dos motivos pelos quais os discípulos, então, ali, diz para as crianças não virem, né, para os pais não trazerem as crianças a Jesus. Não é que esses homens fossem antipáticos e grosseiros, mas eles estavam preocupados com Jesus, eles estavam querendo proteger Jesus aqui, né? Não sabiam o que era que iria acontecer com eles, mas eles viam que uma tragédia estava à frente, né? Então eles não queriam então que Jesus tivesse outra distração, né, ali, mas que ele focasse lá em Jerusalém. Então não podiam conceber que Jesus, não é, teria por perto dele ali meninos, né? Mas Jesus disse: deixa vir a mim então os pequeninos, né? E esse encorajamento aqui para nós, pais também, não é? Levar as crianças a Jesus, né? Apesar então de Jesus ter falado isso aqui para os seus discípulos, não é? Não embaraceis, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Jesus manda abrir o caminho de acesso a ele, né? Para as crianças chegarem então a Jesus. E não é então a primeira vez que Jesus demonstra aqui o amor às crianças, né? Mas Marcos 9, 36, 37, ele fala sobre isso, né? E afirma também ali, né, que qualquer um que fizer tropeçar uma dessas crianças é uma atitude gravíssima, né? Em Marcos 9, 42. Agora Jesus pega essas crianças no colo, então, e as abençoa, né, e ora por elas. Jesus também encoraja qualquer pai ou pessoas a trazer as crianças a ele, né? As crianças podem crer em Cristo e são exemplos também para aqueles que creem, né? Então, levar as crianças a Cristo é uma coisa importante a se fazer. John Riley diz que devemos aprender com essa passagem e chamar grande atenção que as crianças devem receber da igreja de Cristo, né? Ou a atenção que elas devem receber da igreja de Cristo. Nenhuma igreja pode ser considerada saudável se não acolher bem as crianças. Jesus, o Senhor da igreja, encontrou tempo para dedicar às crianças. Demonstrou o cuidado sobre as crianças e ao ministério de grande valor de Israel. A criança de colo precisa ser trazida a Cristo, mas as outras também podem ir a Cristo. Elas não deveriam ser vistas como impossibilidades, né, nem impedidas de virem a Cristo. Jesus então revela que as crianças devem vir a Ele, né, para receberem o amor e receber também a sua graça. Jesus é enfático quando afirma que dos tais é o reino de Deus. Isso tem a ver com a natureza do reino dele, né? O pecado original, ele atingiu toda a raça humana. Somos concebidos em meio a pecados, né? Desviamos então desde a nossa concepção. A inclinação do nosso coração é para o mal, e as crianças não são salvas por serem crianças inocentes, né? A gente olha para isso, elas não são salvas por serem crianças inocentes, porque elas são pecadoras. E essas crianças também, né? A gente olha para a vida do homem, ele precisa nascer de novo. Mas Adolf Paul diz que no Novo Testamento as crianças, elas não são anjinhos. Elas são briguentas, birrentas, imaturas, fáceis de seduzir, imprudentes, manhosas e dependentes. Mas a salvação nada tem a ver com faixa etária. Nenhuma pessoa é salva por ser criança ou velha, mas por crer no Senhor Jesus. E quando uma criança morre, não é? Ela vai para o céu não por ser criança, mas porque o Espírito Santo aplica nela a obra da redenção. Nenhuma criança entra no céu pelos próprios méritos. Ninguém entra no céu pelos próprios méritos. Somente pelos méritos de Cristo Jesus lá na cruz. E Jesus então diz aqui que o reino de Deus não pertence aos que dele se acham dignos. Ao contrário, ele fala que
o presente são dos tais, né, das crianças. E isso é pessoas, então, aqui, crianças, não é, que os discípulos estavam fazendo dela insignificantes, mas também elas são dependentes. Né? Não porque merecem recebê-lo o céu, mas porque Deus deseja conduzir, ou Deus deseja conceder a elas. Os que reivindicam seus méritos não entrarão nele, pois Deus dá o seu reino àqueles que nada podem reivindicar. Então as crianças vivem numa total dependência do próprio Deus. Assim como as crianças dependem da provisão dos pais que lhes oferecem, também devemos descansar na obra de Cristo, na providência e no poder do Espírito Santo. Aplicando isso para a nossa vida, nessa caminhada rumo a Jerusalém, tem então pessoas querendo encurtar o caminho da cruz para Jesus. Ele, porém, mesmo, né, nesses momentos, mantém o seu foco no ministério, ensinando os seus discípulos, e mesmo correndo risco de morte, tem tempo ainda ali de ensinar os discípulos e também de abençoar essas crianças aqui, não é? E ensinar os discípulos que essas crianças, como parte do povo da aliança, também são herdeiras do reino de Deus. E na nossa caminhada rumo a Jerusalém ainda, assim como Jesus tinha na frente a cruz, o Senhor nos mostra o caminho para o discipulado, para andarmos após ele. Ele nos diz em Marcos 8, 34, 35, tome a sua cruz e sigam. E nessa caminhada devemos lembrar que os que possuirão o reino não o farão por merecimento, mas pelo contrário, somente pela graça e misericórdia de Deus. Então caminhemos debaixo da graça dele, que nos cura, que nos liberta, que nos sustenta, que nos resgata e que nos salva. Que Deus abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por salvar as nossas vidas, ó Pai, pois merecemos o inferno, a condenação. Mas em Cristo Jesus, o Senhor, ó Deus, nos deu, nos concede a graça e a vida, Pai, a vida eterna ao teu lado. Muito obrigado e glória seja dadas ao teu nome, Deus. Abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas crianças, ó Pai. Que nós consigamos, ó Pai, ensiná-las no teu caminho. Que consigamos, ó Pai, ensiná-las sobre o Senhor, sobre o Evangelho, que é o Salvador. E assim que elas venham crer, que elas venham depender do Senhor, Pai. Assim nós oramos, crendo e pedimos no nome de Jesus. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, fiquem em paz, tenham todos uma boa semana. No princípio